Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast coproduzido por MIT Sloan Review Brasil e SAP. Hoje vamos falar sobre gestão inteligente, o impacto da tecnologia na eficiência, escalabilidade e governança. Eu sou Cristi Canteiro, editora de conteúdos Co-Branding na MIT SMR Brasil e estarei com vocês durante esse bate-papo. Antes de começar, vou dar um breve contexto sobre o que a gente vai falar aqui hoje. A integração de sistemas de gestão com inteligência artificial tem sido fundamental para impulsionar a escalabilidade das empresas. Isso permite que elas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado e escalem suas operações de forma eficiente. Segundo a McKinsey, empresas que usam tecnologias digitais avançadas têm 2,5 vezes mais chances de ter bons resultados financeiros do que aquelas que não usam. Além disso, organizações que adotam inovação digital reportam uma melhoria de até 30% na eficiência dos processos de governança. Para falar sobre como a integração de sistemas de gestão e IA tem se mostrado não só um facilitador de processos, mas um impulsionador dos negócios, recebo aqui hoje Arlindo Curzi, CEO da VidaVeg, e Daniel Cabreira, Head Grow with SAP, Latam na SAP. Sejam muito bem-vindos. Para começar, então, Arlindo, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a VidaVeg, que é uma empresa nova, que está escalando os negócios já com uma visão muito madura sobre as ferramentas de gestão. Conta um pouquinho para a gente, então, sobre o que é a empresa, o propósito de vocês, a atuação no mercado. A VidaVeg é uma empresa de alimentos. A gente hoje está protagonizando um movimento, de uma nova forma de se alimentar, com mais saúde, menos impacto no meio ambiente. Nossos produtos são feitos de plantas, ou plant-based, como o pessoal gosta de falar. Então somos 100% veganos, não temos alergênicos leite, não temos glúten. Então é uma opção de alimento saudável e com uma pegada ambiental muito, muito raiz, Então a gente, por ser à base de plantas, a gente não tem certos impactos na cadeia que outras empresas têm, Então a gente está imbuído aí nesse propósito, empresa nova. Vamos fazer 10 anos esse ano. Estamos colocando o produto nas gôndolas, estamos conseguindo impactar e tendo uma boa receptividade aí pelo mercado. Quantos funcionários tem hoje a empresa? Somos 170 pessoas. É muito legal porque o crescimento é muito rápido, E isso traz a responsabilidade da tecnologia, porque você tem que dar simplicidade para uma empresa escalando, que se repetirmos os modelos de outras empresas, eu vou ter que dobrar de número de funcionários, se não tiver produtividade, se eu não tiver simplicidade de sistema, de gestão, o negócio fica até inviável. Então, nós estamos no momento certo, embarcando em tecnologia, para que a gente consiga escalar, podendo até pagar melhores salários para quem fica para a gente. Esse é um dos objetivos nossos também. Muito bom. Tá. Daniel, eu queria que você me contasse como que você vê a maturidade das empresas hoje quando a gente fala de integração entre sistemas de gestão e inteligência artificial. Em que pé que está? Cris, primeiro um prazer imenso estar aqui com vocês, Arlindo. Eu digo que a gente está vivendo um tsunami de transformação em todo o mercado. E cada vez mais, acho que o grande paradigma hoje, antigamente, a gente tinha uma grande dificuldade para as empresas em crescimento, que era a adoção da tecnologia devido ao alto custo. E quando a gente fala de fato de soluções 100% cloud, software as a service, vem ocorrendo a democratização no mercado, onde desde uma empresa, de uma startup, ela pode fazer adoção, que antes só era feita pelas grandes empresas, as gigantes no mundo, que tinham que desembolsar um valor extremamente alto, e a maneira também de implementar e de adotar era totalmente diferente. O movimento que nós estamos vendo no mercado hoje, acho que primeiro basicamente, são 2 tipos de empresa. As empresas em crescimento, que hoje elas estão totalmente focadas, ou seja, de ser mais produtivas, efetivas, com eficiência, mas ainda existe, quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, muitas empresas às vezes nem têm ainda um software de gestão. Ela utiliza um Excel. Então, com essa democratização, cada vez mais a gente vê um movimento, principalmente pós-pandemia, que quebrou grandes paradigmas da adoção, que de um dia para outro, eu digo que é o darwinismo corporativo, que nem sempre é o mais forte que sobrevive, mas sim o que melhor se adapta,
né? Então, a gente vê um movimento muito forte de empresas. A gente tem um exemplo hoje aqui da VidaVeg, mas a gente tem empresas que estão iniciando o processo. Tem um cliente, por exemplo, uma empresa que é a Soul Smile, né? Que ela tem um propósito muito bacana também, que é a democratização do sorriso no Brasil, é a experiência da ida ao dentista e focada, ou seja, também democratizando isso, onde a classe C e D ela pode fazer a adoção de um tratamento dentário, né? Então essas empresas têm aí um mindset já de adoção, né? Porque ela compete com as grandes empresas, mas do outro lado, quando a gente olha também para as grandes empresas que já tem uma estrutura, um sistema de banco de dados, de business intelligence, etc. Só que de uma outra maneira também, tem vários sistemas que precisam se conectar, né? Então, o ponto é, a gente tem um crescimento exponencial com essa democratização e, além disso, a inovação. Porque hoje, de fato, além do valor, a adoção é simples quando a gente olha para o usuário final. Então, acho que é o grande ponto aí. Cada vez mais essas empresas estão adotando dia a dia nesse tsunami de transformação. E a tecnologia sendo o meio para poder contribuir com o crescimento e a transformação digital das empresas. E é uma mudança mesmo de mindset, né? Com Isso é muito certeza. importante. Com certeza, e é um grande paradigma, né? A gente vem falando também de hoje da quinta revolução industrial, onde os sistemas inteligentes, em conjunto com os seres humanos, né, visam junto cada vez mais, ou seja, proporcionar uma maior eficiência dos processos de negócio, dos sistemas produtivos das empresas, utilizando inteligência artificial de uma maneira simples de adoção. Muito bom. Arlindo, e o que motivou a VidaVeg a buscar uma nova abordagem para gestão e tomada de decisão? Em que momento que vocês acharam que aquele modelo que vocês tinham já não era mais suficiente para a empresa? Olha, a gente tá no mercado de transformação, né? O mercado de alimentos se transformando. Uma ebulição danada de novas ideias, novos mercados, novos contextos, né? Então você pega isso e uma nova forma de trabalho, que também a gente tem que considerar, né? Nós já não queremos trabalhar como trabalhávamos 10 a 15 anos atrás, e essa geração nova nem sabia o que era isso, então uma nova referência. Então quando você olha para um mercado muito volátil, em ebulição, respostas rápidas têm que ser dadas, uma equipe, né, querendo dar ideia, mas também como que você vai fazer essa roda engrenar. A gente falou, está na hora da gente fazer uma transformação digital. E a gente escolheu a ferramenta de gestão como sendo a nossa alavanca para essa transformação digital, né? Então, vamos mudar a base. Então, a gente escolheu um sistema que desse toda a confiabilidade, toda a previsibilidade que os mercados, né, que o dinheiro precisa, mas também que fosse uma plataforma para a gente ajudar a simplificar a empresa, para que aquelas tarefas que são muito repetitivas, a gente não precise fazê-las, deixa que algum robozinho, né, algum chat, algum botzinho faça para a gente e liberar as pessoas. A gente brinca, né, do ócio criativo, né? Acho que está na hora de exercitar um pouco isso dentro das corporações, com os controles necessários, com os forecasts, com as planilhas, com as inteligências, mas liberando os espaços para que a gente consiga responder rapidamente às demandas de mercado e inovar, que é o tema, né? Que só uma empresa como a VidaVeg, ela tem que inovar talvez 10 vezes mais que uma empresa já mais madura para ela se sustentar no mercado, né? Então a gente tem essa necessidade, e sem inteligência, sem uma ferramenta segura, a gente não ia conseguir. Tá? Então essa foi a motivação. Acho que pegando um gatilho aqui de um ponto, eu queria reforçar também nessa transformação toda que nós estamos vivendo nesse tsunami, né? Existe também as novas gerações que já chegaram e estão no mercado de trabalho, as que vêm chegando, e o perfil, ou seja, dessas pessoas, dessas novas gerações, ele é diferente também, né? Então eles exigem, e aí, ou seja, eu olho aqui, hoje eu estou olhando a América Latina, né? E a gente tem bastante informações de projetos, do nosso ecossistema e etc. E dentro do processo de seleção, hoje já tem pessoas que perguntam que tipo de sistema
Ou seja, qual é a tecnologia que essa empresa está utilizando e dependendo do que é, eles declinam. Porque é muito mais a questão quando a gente fala de propósito também, né? Acho que hoje eu vejo uma mudança muito forte dessa questão do propósito. Óbvio, a gente vive num mundo capitalista, né? Mas a questão de você poder contribuir, entrar, trabalhar no ambiente com tecnologia, que faça gestão, para que as pessoas possam, de fato, focar ali no business para desenvolver, é ponto-chave. Então, eu acho que vem uma onda grande também dessa questão de poder, ou seja, dar as ferramentas necessárias para que os colaboradores possam fazer o papel, né, Aline? Não sei se você tem alguma experiência aí. Essa linha é interessante porque eu até atualizei os dados, né? 78% da Vida VEG tem menos de 35 anos. 50% da minha liderança tem menos de 35 anos. Então é um desafio gigante. Então, dando uma ferramenta que simplifica, que empodera essa galera, a gente vai fazer mais negócio, a gente vai crescer mais, a gente vai dar mais resultado, né? Eu acho que e as pessoas vão se sustentando, inclusive sustentando seus propósitos, porque tem um ambiente ali que eles querem criar e que de alguma forma a gente tenta ter um ambiente leve disso, né? Eu não tenho que ficar checando o canhoto na mão, eu vou ter um sistema que vai fazer isso para mim, eu vou fazer uma análise do que é desvio, do que não é desvio, de ideias novas, enfim. Então, super antenado com isso. E daqui para frente, né, e interessante que a SAP já capturou esse sentimento, essa simplificação, sem ela é mandatória para que as empresas consigam capturar esses talentos, né? Isso é assim, na nossa visão, é sobrevivência. Muito interessante isso. Eu não tinha esse dado que você trouxe, achei super interessante. Isso acontece independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho da empresa. Muito interessante, porque isso vai impactar na eficiência, no dia a dia. Aí, não vou conseguir ser estratégico, vou ter que ser mais operacional, porque eu não tenho ferramenta que me ajude. Muito bom esse ponto. E o outro ponto, né, assim, é óbvio que tem muita coisa que a gente ainda não sabe ou está descobrindo, né, porque essa velocidade da inovação, ela é tão grande, e quando a gente olha na ótica também, né, das profissões do futuro, então cada vez mais, ou seja, ter de fato uma tecnologia, utilizando a inteligência artificial, para que a pessoa foque de fato, né, não só muitas informações operacionais você consegue automatizar no sistema, e de fato para que essas soluções te tragam insight para que de fato você possa tomar uma decisão importante, né? Vamos dar um exemplo aqui, Alindo, me ajuda aí, do exemplo da Vida VEG, né? Quando você olha desde a previsão da demanda, compras, abastecimento, estoque, o aumento do giro de estoque, a distribuição, até então, há pouco tempo atrás, isso era cada área, às vezes a empresa tinha algum tipo de sistema, algum tipo de controle ou vários tipos de controle dentro de planilhas e e-mails e etc, né? Então você ter agora uma plataforma onde tudo de fato está conectado, a eficiência é gigantesca, né? Não, é brutal. Assim, na prática, é impossível fazer sem o sistema. A gente faz, assumindo os erros e acertos e vai tocando a vida, né? Porque é muita informação, é muito dado para se conectar. Vou até trazer um tema de logística que é uma dor que a gente vive. A gente já está no território nacional, tem 15 parceiros logísticos. Então, ter as informações do caminhão lá na Paraíba, se entregou, se não entregou, por que não entregou, é uma coisa que precisa de ter uma tratativa de dados no tempo certo, chegando para as pessoas certas, né? Isso, fazendo a planilha, a gente até acha que faz, mas a pessoa que faz isso na planilha, ela sai no nível de esgotamento do trabalho, e a gente tem muito desperdício, tem muito não serviço para o nosso cliente por conta da falta dessa ferramenta. Então, conectando tudo isso, e aí, por isso que eu falo que a decisão nossa pelo SAP, né, como base para a transformação digital, é que vai ter que vir muita coisa conectada nessa base para que a gente consiga, de fato, ter fluidez nessa informação. Acho que é isso, né? Fluidez na informação, para que as decisões sejam tomadas no tempo certo e sem aquele esforço
né, gigante das pessoas que ficam ali na plananinha, catando um por um. Olha, a Vidaveg, pelos critérios nacionais, somos uma empresa média, faturamos aí 5 mil notas por mês. Então imagina uma pessoa ou duas numa planilha controlar 5 mil notas por mês, né? Daqui a pouco vamos estar com 10, vamos estar com 20, vamos estar com 100 mil. E aí, sem informação, como que essas pessoas vão, né, sem essa base de tratamento, né? Então isso é um momento de... E uma coisa interessante que a gente veio pensando, a gente ficou decidindo pela ferramenta um bom tempo, sabe? Porque eu tenho as minhas experiências passadas e a gente tinha aqueles, não, essas coisas engessam a empresa, essas coisas... Falei, não, mas peraí. Aí ficamos, visitamos, conversamos. Não vai engessar, pelo contrário. E aí nós tomamos uma decisão muito inteligente. Foi a seguinte, nós não vamos mexer em nada na ferramenta, porque nós queremos aprender com a ferramenta. Então isso tem muito a ver com o espírito jovem da Vidaveg, de querer aprender tudo, ser curioso. Então não faz sentido uma empresa de 10 anos ter, por mais que eu tenha meus anos de experiência, meus sócios tenham seus também de experiência, a gente não vai saber mais do que uma ferramenta que vive disso, é o core, né? Então a gente optou, não vamos mexer em nada, nós vamos aprender com as melhores práticas do mercado. Então isso também trouxe uma motivação para aquela juventude, não, eu estou aprendendo em cima de uma faculdade internacional de gestão, entendeu? Então engajou muito o time. E eu estou vivendo agora essa mudança, né, essa implementação, e até agora ela está saindo. Você vê que não tem esforço nenhum do time, né? E a tendência é a virada acontecer. Eu já fiz umas 3, 4 viradas de sistema na minha vida, né? E sempre foram sofridas. Mas eu estou percebendo uma diferença brutal desta vez. Porque a coisa está acontecendo mais... Eu estou falando a palavra invisível, não para descaracterizar, mas porque o dia a dia da empresa não está sentindo. É sutil, né? É sutil. A coisa continua... E é sutil. E vai ter o momento da virada, que nós vamos começar a fazer os testes. E aí sim o time vai sentir. Mas como eu não tenho um processo estabelecido para defender, o time vai entrar para aprender, eu tenho certeza que não vai ter problema, né? Que aí eu vou para não é para fazer assim, é para fazer assim, tá bom. Vai fazer. E aí aqueles problemas que normalmente acontecem, a gente tende a não viver, porque eu tenho essa pessoa engajada, com vontade de aprender com uma ferramenta que traz essa inovação de processo, que para a gente é uma inovação, né? Alindo, e como é que essa transformação digital vai ajudar vocês a explorarem novos mercados, a entrarem em novos mercados? Então, tem o lado, né? Você tem a ótica de produto, a gente se conecta muito com os Estados Unidos e Europa com relação a tendências, com relação a ingredientes, e essas empresas, na sua maioria, são multinacionais, então a gente consegue acoplar a base de dados deles e também trazer inteligência para o nosso P&D. Uma coisa interessante, a Vidaveg optou por ser proprietária da indústria e do seu laboratório de desenvolvimento. Então a gente tem uma fábrica para operar. Então isso também traz essa necessidade de estar tudo numa plataforma, a gente controla estoque, a gente compra. Eu comprei ano passado 120 toneladas de castanhas, de caju, lá do Rio Grande do Norte. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer a cadeia da castanha de caju, é linda, é inclusiva, envolve aquelas famílias, aquelas comunidades. E eu já fico pensando, como é que eu faço agora para conectar essas pequenas fazendas, né? Eu só vou fazer isso digitalmente, né? E como é que eu levo isso, né, para o meu consumidor? Olha, a castanha é lá do Rio Grande do Norte, que tem uma comunidade, que tem as suas fazendas. Enfim, então, é muita informação legal, do bem, que a gente não conseguiria fazer se não tiver essa fluidez, da inclusão, né? É muito bacana. Que tem a ver com o propósito, né? O propósito tem a ver com isso, né? A gente é plant-based, é castanha, é amêndoas, é creme de coco, agora aveia, né? A gente desenvolveu aqui uma tecnologia de hidrolisar o grão de aveia, então a gente compra aveia sem glúten do Rio Grande do Sul, faz toda a transformação para ela virar uma bebida, e aí a gente descobriu que eu não preciso adicionar açúcar em bebidas que são hidrolisadas, porque o próprio açúcar da aveia dá o dulçor que a gente gosta. Tudo isso é tecnologia. Então a gente tem que ter essa informação que até um certo momento a gente leva, né, no empirismo, né? A gente precisa de ter uma base de dados. Na Vidaveg a gente está
guardando esses dados para em algum momento isso vinha a trabalhar a nosso favor. Então a gente tem trabalhado a nossa base de dados para que a gente possa usar isso com mais assertividade, né? E essa é uma questão, né? Pegando esse gancho, né? Primeiro tem uma questão de propósito, né? Com foco com relação à saúde, independente, enfim, do consumo ou não, né? De ser vegetariano, de ser vegano, etc. Mas a gente está falando de saúde, né? De consumir produtos mais saudáveis. Esse é o primeiro ponto. Além disso, você tem uma questão de sustentabilidade, né? Que conecta. E além disso também você tem a parte de inclusão social, ou seja, dessas cadeias, né, onde você pode conectar, igual o exemplo que o Arlindo deu aqui, para gerar mais emprego, para ter todas essas informações. Então eu diria que a tecnologia, um sistema inteligente, a inteligência artificial aqui dá, ou seja, mais tempo, ou seja, para que o Arlindo lidere todo o time da VidaVeg, né? Para que eles foquem, ou seja, no tamanho de mercado, ou seja, qual é o market share hoje do Brasil ou do mundo, qual é o benchmark global que a gente tem, que tipos de novos produtos, desenvolvimento, né? E uma coisa importante também, o que a gente está olhando é que a nova moeda, de fato, agora serão os dados, né? Porque até então, você ainda não tinha tecnologia inteligente suficiente para conectar tudo isso. E agora a gente tem isso e cada vez mais os dados, para mim, vai quebrar o padrão ouro. Sim, sim, é bem. Nós estamos nesse momento da virada, né? Que você falou da Revolução 5.0, né? Da indústria 5.0. A gente está nesse momento, estamos tendo a oportunidade, né? De estar na virada, vendo isso acontecer e trabalhando junto para que isso aconteça, né? Então, eu sou de indústria já há um bom tempo e eu estou fascinado com as possibilidades que esse 5.0, né? Com a internet das coisas, com Big Data, vão propiciar para melhorar até as condições de quem está lá na fábrica operando e reduzir desperdício, uma quantidade de papel que a gente não usa mais, né? Eu tô viajando, eu tô aqui agora com o meu celular aplicativo, tá? Não preciso nem imprimir a despesa não, já vou direto lá, já vai pro relatório, então isso é fantástico. Então isso é sustentabilidade, né? Isso também, em algum momento, isso tem que transferir renda, porque nós estamos baixando os custos, né? Exato. Isso tem que transferir para que a gente consiga, que sustentabilidade fala com isso também, né? A gente só falou de coisa boa até agora. Agora eu queria que vocês contassem, não coisa ruim, desafios. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre os desafios que para as empresas, dependendo do porte, pequena, média ou grande, para implementar e integrar sistemas de gestão com inteligência artificial nos processos. Uma coisa interessante que o Arlindo comentou aqui, né? Os colaboradores, primeiro o Arlindo, né, que é o presidente aqui, ou seja, sendo o sponsor do projeto e abraçando essa questão de você adotar a melhor prática, e isso dá uma segurança muito grande para todo o time, né? Então, assim, ponto número 1, o apoio não só de todos os níveis, principalmente quando a gente vem do top-down, né, é fundamental. E a outra grande transformação, por que a gente agora, além da democratização do acesso, ou seja, que a grande maioria hoje das empresas em crescimento tem acesso para consumir tecnologia líder mundial, tem essa questão da implantação. Porque se você olhar no passado recente, você perguntava, olha, eu vou fazer a troca de um sistema de gestão do ERP. Quantos anos vai demorar o projeto? Hoje, a gente está falando já de quantas semanas, ou seja, de 18 a 24 semanas, né? Teve esse caso que eu comentei dessa startup, é uma startup aqui no Brasil, o projeto foi implementado em 4 meses. Mas teve muito essa questão, esse DNA do CFO, dos sócios, abraçando a causa, né? E quebrando mitos. Ou seja, poxa, de fato, eu não tenho tamanho para isso. Não, eu não estou ainda preparado com essa maturidade. E como o Arlindo comentou aqui, com essa metodologia, por exemplo, que nós temos hoje, tá? Que é adotar as melhores práticas, eu falando um pouquinho de SAP, líder mundial, com mais de 450 mil clientes, né? Ela pegou isso, a melhor prática de cada indústria, então falou assim, para a tua indústria, esse é o benchmark. Então essa é a adoção. E aí você confiar e adotar.
que, by the way, você vai estar no processo de implantação e não impactando o negócio. Ou seja, as pessoas continuam trabalhando no dia normal e uma quebra de paradigma que eu falo para o Arlindo e para todos os clientes. Será o seu último upgrade e implementação de um projeto. Porque hoje, quando a solução é de fato 100% software as a service, a gente fala muito de cloud, né? Mas é que você está com um core limpo, que a gente chama de clean core. Então, toda a questão operacional e sistêmica, isso está com o provedor. Então, por exemplo, a cada 6 meses se libera um upgrade de versão. Os funcionários saem na sexta-feira, na segunda-feira o sistema está atualizado. Então, acabou aquela questão de, olha, puxa, eu implementei um projeto, eu investi em tecnologia, depois de 2, 3, 4, 5 anos, eu preciso fazer um upgrade, e a gente sabe que é complicado pelo time, por custos, uma série de coisas. Então, acabou isso. A questão da inovação sempre vai estar disponível automaticamente. E é por isso que os novos entrantes, muitos, ou seja, ano passado tem uma pesquisa que 68% dos novos entrantes já começaram a ganhar market share e incomodar os grandes players. A questão da inovação também, ou seja, de inteligência artificial, o Brasil, a SAP tem uma pesquisa, né? Hoje no Brasil, 67% das empresas em crescimento ou já adotaram ou tem um projeto para adotar algum projeto de inteligência artificial, né? Então, o brasileiro tem essa questão de DNA da inovação e de consumo. Então, acho que basicamente é isso. Acho que é acreditar, esquecer um pouco dos mitos do passado, que de fato era assim no passado, mas com o avanço da tecnologia, isso se transformou. E hoje tem uma metodologia para que você adote as melhores práticas, terceirize isso para algum player que você confia, né, de fato, e foque no seu negócio. Desafio, né? Então, falando de inteligência artificial, o primeiro desafio é letramento, né? O que é inteligência artificial? Como que eu vou aplicar essa inteligência no meu negócio? Né? Porque é bonito, é trend, né? Mas como é que eu aplico isso? Tem então, hype, né? Tem um hype. Como é esse letramento, e eu falo por mim, né? Eu tenho estudado, participado de estudos sobre isso, né? Como que eu vou usar a inteligência artificial? Porque não é só fazer uma pergunta lá para ela, não é só. Tem que saber perguntar. Tem que saber perguntar e dentro de uma empresa, quando você quer conectar processo produtivo, conectar logística, conectar inovação, peraí, como é que é esse mainframe? Como é que é isso, né? Então, tem que ter clareza sobre isso, porque senão a tendência de não usar é muito grande. Outra coisa importante, tem que ter um líder do projeto muito engajado com o projeto. Aí eu nem falo do CEO, do CFO, já falo mais de um líder mesmo, para que a coisa flua na empresa e as pessoas entendam os seus papéis. A gente também foi feliz em desenhar um organograma que impactasse poucas pessoas do dia a dia da operação para que o sistema rodasse independente na velocidade que a gente precisa. Tá? Então, ter essas pessoas engajadas, com essa clareza e uma liderança muito forte, é fundamental. E, de alguma forma, a ferramenta ela tem que participar da cultura da empresa. Não adianta você colocar uma ferramenta que não conversa muito com a tua cultura, que seja, né, na Vida Vega a gente tem o nosso, chama RIPS, né, que são os nossos valores, responsabilidade socioambiental, inovação, positividade, empatia e saúde. Então, a ferramenta entra em consonância com a inovação. E a gente vende isso, olha, tá aqui, é valor nosso, então vamos dedicar. Então, desde da gerente de pessoas de culturas, trabalhando a importância da ferramenta, né, de cumprir os prazos lá do que tem que ser feito, dentro da nossa cultura. Então, isso também foi muito, muito assertivo e a gente percebe que tem aderência com as pessoas, que as pessoas falam do sistema naturalmente. Olha, aí tá a pergunta, que dia que vai virar? Não virou ainda. E diminui a resistência também. Não, zero resistência. Até porque a gente precisa que eles estejam abertos a um novo aprendizado. A decisão lá atrás, né? Nós não vamos inventar roda, nós vamos seguir as melhores práticas. Né? Então, isso é um desafio pesado de empacotar isso tudo, né? E aí as lideranças têm papel nisso. Se não fizer isso antes,
né, for fazer isso durante, vai ter mais dificuldade, que a coisa flua na velocidade que a gente precisa. Eu acho que nesse ponto, né, Aline, tem a questão do pertencimento, ou seja, as pessoas que estão ali dentro do projeto se sentir parte, né, de fato, donos do projeto. Acho que uma coisa essencial também é a credibilidade, né, independente da solução aqui enfim, que vocês venham, que as pessoas escolham, que as empresas escolham. Acho que assim, ter de fato uma credibilidade, porque tem muitos riscos também, de acordo com a solução que você adota, quando a gente olha ética, governança, lei de proteção de dados, porque tem muitos dados sensíveis, né? Imagina, de fato, se você tem alguma falha dentro do sistema de vazamento de dados, ou seja, qual é o salário dos acionistas, qual é a remuneração, enfim, isso é super importante também, igual você comentou, não é qualquer, né? A gente fala muito hoje de inteligência artificial, mas além de saber utilizar para quê e como, ter essa credibilidade e essa confiança é fundamental, porque senão, ao mesmo tempo, você pode ter muitos riscos também. Não, com certeza. Você não joga um balanço numa inteligência aberta, porque você sabe que vai ter problema, né? Então, como inteligência nativa, né, no sistema, você joga, sabe que ali está protegido. Então, isso realmente é fundamental. Tão quanto o letramento. O letramento é falar, não faça no que é público, né? Faça no que está dentro do seu controle. Arlindo, você já falou um pouquinho de aprendizado, mas eu queria que você contasse quais aprendizados você destacaria desse momento agora de transição tecnológica pelo qual vocês estão passando, para inspirar até as outras empresas que tenham esse propósito sustentável, que tenham alto potencial de crescimento. Olha, o aprendizado, sim, é que essa velocidade dos dados, ela realmente precisa acontecer. E hoje, lá na Vida Vega, a gente é meio viciado em números, em KPIs, a gente tem uns 40, 50 KPIs para tudo, meta de desempenho, a gente é bem letrado nisso aí. Usa muito BI, então toda a área tem o seu BI, o seu dashboard. Só que eu sinto que o BI, a gente perde muito tempo construindo o relatório e pouquíssimo tempo analisando e tomando decisões corretas em cima desse relatório. Então hoje os nossos analistas, vou falar um número aqui, mas é por aí, 80% é fazendo relatório. Mas cruza isso com aquilo né, e sem medo de errar, 80% dos relatórios criados não vale para nada, né? Então, você tendo a agilidade desses dados, né, você poder analisá-los, até para fazer novas, né, você falou, quais perguntas você está fazendo, qual a qualidade, até para ter qualidade em novas perguntas, os primeiros dados têm que vir muito bons, né? Então, isso é importante. Hoje, eu mesmo gosto de operar em BI e números e tudo. Eu percebo quanto tempo eu perco pensando no relatório e como é que eu vou fazer, como é que eu vou puxar a célula A com a célula B. A inteligência artificial bem aplicada, ela resolve isso. E aí as pessoas vão saber fazer as perguntas, cada vez perguntas mais inteligentes, mais assertivas e no tempo. Quantas vezes já, faz o relatório assim, assim, assado, cruza a área tal, daqui a 2 dias eu te entrego. Mas peraí, eu preciso para agora. Eu estou precisando tomar uma decisão agora. Então isso é assim... Isso é transformador. Então, a transformação digital, ela tem que trazer essa velocidade e também a possibilidade de uma linha de produção, você ter lá uma internet das coisas, já alimentando o seu sistema de qualidade, o seu sistema de medição. A gente tem KPIs para medir a nossa pegada ambiental. Já medindo, né? Olha aqui, está gastando mais energia nessa hora na máquina. O que está acontecendo? Já manda o rapaz da manutenção lá olhar. Isso parece ficção científica? Não é mais. Tendo um letramento, tendo a disciplina, a ferramenta correta, a gente já consegue chegar a esse nível, independente de estar faturando 1 bilhão por ano ou 100 milhões por ano, porque essa ferramenta, ela está disponível. Então é questão da gente ir aprendendo com ela e a cada vez aprimorando mais o nosso dia a dia de negócio. Muito bom. Eu queria voltar um pouquinho só. O Arlindo já comentou sobre cultura organizacional. Queria ouvir você, Daniel, na sua experiência, como é que a implementação de soluções tecnológicas pode influenciar a cultura organizacional e a tomada de decisão?
cada vez mais a importância, o crescimento dessa importância é crucial, né? É um game changer aqui, porque, como o Arlindo comentou, acho que um ponto de fato, a gente tem novas gerações que ter uma solução, né? Uma ferramenta, uma solução, ou seja, de ponta ou inovadora, já é um diferencial para que você possa não somente contratar, mas reter talentos. Acho que esse é o primeiro ponto, né? E cada vez mais, no exemplo que o Arlindo deu aqui, né? Isso daqui a pouco, ou seja, quem não tiver isso tudo automatizado, vai ser difícil sobreviver. Acho que é uma questão de demanda e oferta de mercado, né? Outro ponto é que a gente vem falando já dos agentes, né, quando a gente fala de inteligência artificial. E assim, a evolução está tão rápida que a gente hoje já está olhando o tal do superagente, que é o supervisor desses agentes. Então o tempo, quando o Arlindo falou aqui, né, ou seja, de ter uma equipe dedicada ali para ficar olhando, desenvolvendo relatórios, cruzando essas informações, isso não vai ter mais. Né? Porque além dos agentes, por exemplo, você tem o Copilot, né? E você vai perguntar para o Copilot, ou seja, escuta, eu quero, exemplo, cadastrar um novo fornecedor. Aí ele vai falar assim, olha, o processo é esse, você quer que eu cadastre para você? Então, quando você olha também para a questão do turnover, a gente tem mercados que a gente sabe que o turnover ele é alto, né? Quando você também traz novos colaboradores, isso é muito mais sensível porque a usabilidade ela é muito simples. Então, ele começa a falar e cada vez mais, daqui a pouco, ele parece que está falando com um colega de trabalho. Impacta totalmente, né, na cultura organizacional, desde a alta gestão até que a gente pode falar em operações, é chave. Isso está sendo transformado, eu vejo todo cliente novo, toda implantação que a gente olha, os depoimentos são fantásticos, assim. É óbvio, tem que estar muito bem alinhado à cultura da empresa, se adaptar também, confiar e adoção de melhores práticas para que as empresas cada vez mais foquem na questão da experiência dos seus clientes, no business, né, para poder evoluir. Não, esse tema do treinamento é fantástico, porque turnover acontece, né? E aí a pessoa, você vai descobrir um erro porque a pessoa não foi treinada, não sabia fazer direito ou não fez aquela atividade. Então você tem a possibilidade da pessoa ter autonomia. Eu não sei fazer isso, como é que faz? Qual que é o processo? Né? E não ter que ter um supervisor, um chefe, parar tudo para lá ensinar, isso também vai trazer uma produtividade e uma confiança para quem está entrando na empresa gigante. É dor mesmo de toda empresa que todo mundo tem o turnover, todo mundo, né? A pessoa pode ter sido promovida e aí quem entra não vai entrar na mesma velocidade, mesmo nível de aprendizado, né? Então você poder ter uma ferramenta que ajude essa pessoa a se posicionar mais rapidamente na sua posição de trabalho, assim, é bacana. Gente. E essa questão de rotatividade pega muito essa geração. Pega. Nova, né? Até os 35. E tem um tema, eu converso muito com o pessoal de fábrica, vai chegar o dia que a gente não vai ter a mão de obra para rodar a fábrica. Se a gente não automatizar, se a gente não colocar ferramentas, simplesmente não vai ter pessoas, porque para aquelas atividades mais rotineiras, né, não vai ter, mesmo em algumas de escritório. Então é de sobrevivência mesmo. Não é para 1 ano, não é para 2, mas ninguém sabe se é para 10. Provavelmente não. Vai ser bem antes disso, né, porque a gente já está vivendo isso. Então você hoje fazer uma escala para rodar fim de semana, não é todo mundo que está disposto mais a fazer isso. A gente fazia, né, e tal. As pessoas não estão fazendo conta disso. Mas eu não vou, porque eu tenho que cuidar mais de mim, eu tenho que... Então isso está impactando e vai botar uma pressão muito grande para a automatização e essas inteligências fazendo isso acontecer, né? Porque não é só botar o robô lá, você tem que supervisionar esse robô de uma maneira inteligente. Né? E o tempo também, né? Eu acho que assim, cada vez eu olho que a resistência ela está menor. Acho que assim, a conscientização, de uma maneira geral, aumentou muito da credibilidade e da adoção da tecnologia, né? Que isso também, quando a gente olha para o business, você reduz muito o seu time to market, né? Que tem essa questão. Por outro lado também, você gera novas oportunidades
nas mudanças para novos cargos, para promover também, ou seja, que muito a gente não sabe e vai descobrir, né? Então é fundamental essa questão. Diria que é um momento ímpar, e quando você olha também, né, a nova geração, que já nasceu com o celular na mão, e a próxima agora já vai nascer já mexendo com inteligência artificial desde bebê. Né? Então, enfim, teremos muitas inovações, muitas coisas positivas, e eu acho que quem estiver preparado com a mente aberta para adotar isso, né, tem um caminho de muitas oportunidades. Falou de desafio, quer desafio maior que não. colocar Pois isso tudo para funcionar? Exatamente. Não tem, né? Gente, foi bom demais, o tempo passou voando aqui. Para finalizar, eu queria saber de vocês, queria que, na verdade, vocês deixassem um conselho para a nossa audiência sobre quais práticas vocês consideram fundamentais para garantir que a adoção dessas novas ferramentas de gestão resulte em melhorias reais na governança e na eficiência operacional. Cultura e pessoas, assim, acima de tudo, né? Tem que estar muito bem trabalhado, tem que estar muito bem claro o porquê, né? Por melhor que seja a transformação, a digital, o uso da ferramenta, tem que estar muito bem claro para as pessoas, para que elas se engajem, e nada melhor do que estar dentro da sua cultura organizacional, né? Que seja, no nosso caso, aliado ao valor da inovação. Com relação à governança fala muito com segurança, né? Fala muito com transparência. Então, você ter ferramentas que te permitem esses registros, né, auditáveis, né, igual o pessoal do mercado gosta de falar, transparentes, no tempo certo, isso também permite com que as empresas, elas, na verdade, o pessoal fala muito em curva de aprendizado, né? Tem também a curva de maturidade. Então, como uma empresa, igual a VidaVeg, 10 anos de mercado, né, desbravando tecnologia, indo para o mercado com soluções diferentes, a gente ganha uma maturidade muito grande se a ferramenta vier correto, porque traz tudo que uma governança mais madura precisa. Então, esse conselho de ter as pessoas engajadas, entendendo o que é, né, é fundamental. E escolher, e assim, com muita convicção o parceiro, para que faça parte, que é uma jornada, né, quase que um casamento, né? Se não for um casamento, para que a energia ela flua toda para crescimento, para desenvolvimento, para sustentabilidade, para melhorar o planeta, né? O nosso tagline na VidaVeg nosso slogan, né? Sabor, saúde e um mundo melhor, né? Então, quem não quer saúde, quem não quer um mundo melhor, se tiver sabor, né? Então, melhor ainda. Melhor ainda, né? Então, resumindo, né? Eu acho que tem que falar com tudo isso aí, né? Para funcionar. Muito bom. Então. Daniel? Bom, para finalizar, acho que a minha mensagem é bem curta, mas assim, aproveitem para surfar essa onda de oportunidades, independente da geração, independente do segmento. Eu acho que a gente está vivendo um momento de oportunidade ímpar, porque como tudo é muito novo, é um momento chave para que cada um possa aproveitar tudo que a gente tem disponível de inovação e de consumo e fazer com isso para seguir também de uma maneira não só do mundo corporativo, mas também do seu propósito de vida, para você poder contribuir, né, também para a sociedade e para que a gente juntos possamos buscar um mundo melhor. Daniel, Arlindo, agradeço demais a presença de vocês, o tempo de vocês aqui com a gente, foi ótimo, tudo que vocês dividiram aqui com a gente hoje. E para você que nos acompanhou até aqui, até a próxima.